Aê, povo! Visão FM, não pisa na bola, pisa na grama. Atenção, você que é fã e torcedor do esporte nacional e internacional. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece nas principais modalidades do maior espetáculo do planeta. O esporte está entrando no ar no seu rádio. Esporte Notícias. Olá, amigos do esporte, estamos chegando aqui na Visão FM 87,5 com o Esporte Notícias nesta terça-feira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Esporte Notícias e os destaques de hoje. No dia de hoje nós vamos dar uma volta pelo mundo. Nós vamos bater um papo aqui com Dirceu Paulino, ex-jogador de vôlei e ex-secretário de esportes de Mojimirim. Nós vamos falar tudo sobre a carreira do Dirceu e também sobre o trabalho que ele desenvolveu em Mojimirim com o esporte. Esses são realmente os destaques de hoje. Hoje nós não vamos falar de futebol profissional. Vamos falar um pouquinho só de futebol amador, mas o destaque de hoje é o Dirceu Paulino. Vamos primeiro aqui ao boa noite do nosso comentarista. Luiz Silva, o comentarista show de bola. Legal, Ricardo, legal, William, prazer imenso. Mais uma vez estar aqui com vocês. O destaque não deixa de ser essa pessoa que tem aqui do meu lado, que eu vou ter a honra, o prazer, acima de tudo, daqui a pouquinho estar batendo um papo com ele, desejar uma boa noite, seja bem-vindo. E destaque tem que ser uma pessoa assim, rodou o mundo, rodou Mogi Guaçu, Mojimirim, conhece tudo de voleibol. É um prazer imenso estar aqui do lado desse homem que fez do voleibol uma peça de ouro. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite ao Dirceu. Boa noite aos amigos ouvintes. Voltou lá, né? E já tá aqui já tá enchendo o saco aqui já. Pode falar pra ele aí que voltou. Grande Luiz Silva, amigos do Esporte Notícia. Um abraço para vocês. Meu destaque é o futebol amador. Um destaque também a presença do Dirceu por aqui. Claro que a gente vai bater um papo muito bacana sobre o esporte, né? Sobre a trajetória dele também como secretário de esportes, os trabalhos realizados, né? Também o que foi feito, né? É muito bacana. E a influência no esporte também, isso é importante. Esporte é saúde, né, Ricardo? A gente fala do esporte aqui, muita gente é meio contra, né? Mas a gente tem que falar de esporte, porque esporte também é saúde. A gente tem que sempre falar de esporte aqui. Então, um abraço a todos. Esporte Notícia tá no ar aí pra galera. Para quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade na live, na página do Ricardo Augusto Bertanha, também pelo telefone 3806-6505. Fique à vontade para mandar sua pergunta, pode mandar qualquer pergunta que a gente vai repassar para o Dirceu. Boa noite, Dirceu, é um prazer enorme trazer você aqui na Visão FM para contar um pouquinho da história do jogador Dirceu e também do ex-secretário de esporte. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos aqui do programa. O prazer é meu pelo convite de poder vir aqui conversar com vocês, falar um pouco de esporte, falar um pouco da minha carreira como atleta, depois da minha atuação na Secretaria de Esporte de Mojimirim e discutir realmente esse assunto importantíssimo que é o esporte, que infelizmente
aqui no Brasil, em alguns lugares, ele não tem o valor que realmente ele tem fora do país. Então, é sempre bom quando abrem espaço para o esporte, né? Parabéns aí para a Rádio Visão e vamos bater papo e conversar sobre o esporte da cidade e o que também quem estiver ouvindo quiser perguntar, quiser interagir, né? Pode interagir pela sua página. Vamos bater esse papo aqui. Legal, legal. Então, nós vamos até às 20 horas, eu, Luiz Silva e o William Cassiano, fazer esse programa especial hoje com o Dirceu. E já tem o pessoal aí que já está participando, né, William? Tem, o Edinaldo Queninho já está aqui dando boa noite a todos aqui. Grande Queninho, um abraço. Grande Zé Roberto, boa noite, meus amigos, abraço a todos. Ô, Zé. Vamos trazer ele de novo aqui, esse negócio voltou com força total, vamos trazer de novo o Zé aqui. Grande Zé Roberto. O Eduardo Buscarioli, esse não é corintiano, Edu. pouquinho, né? Ô, Du, paga eu, hein? Dirceu Mão de Pilão, colocou aqui. Dirceu, eu quero só ver se você vai falar tudo que prometeu. Boa noite a todos. O Guga, grande Guga Toledo, boa noite a todos, abraços. Um abraço também aqui pro Alexander Santos, grande baby também na sintonia. Marcelo Souza, Rodrigo Cardoso, Rafa Mauro também. Rafa, voltou lá, viu? Anderson Brás, Ana Maria de Souza Bertanha. Essa daqui Dona Ana. Guerreira. A Copa acabou, mas o Brasileirão tá aí, viu? Toma cuidado, viu, com as visitas aí, viu? Tem Brasileirão, tem Libertadores. Libertadores. Um abração, um beijão pra Dona Ana Maria, que é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, né? Júnior Choqueta acompanhando, Claudinei Roberto da Fonseca. Ô Ney, daqui a pouco nós vamos falar do jogo aí do Iguaçu, viu? E o Galileu Alexandre da Vila Dias acompanhando a gente. Grande Vila Dias, tá com um timaço. O Arley Veloso também tá por aqui. Inclusive, até desculpar ele aqui, porque ele mandou mensagem ontem e ele acabou não lendo, né? Passou despercebida a mensagem dele por aqui, mas tá retribuído com certeza aí o abraço ao grande amigo Arley. E o Claudinei tá mandando boa noite a todos aqui, tá acompanhando o nosso programa pela live. E tá aí, Ricardo, as mensagens. Vai ter o Ademir da Guia aqui. Quem falava que não viria? Pois é, Neném. Mundo da volta, né? Dia 5 de agosto, o Divino. Ele estará lá no Furno. Daqui a pouquinho nós vamos passar todos os detalhes. Ontem até a gente comentou, algumas pessoas vieram perguntar se realmente era verdade. Eu falei, lógico que é verdade. Ele vai estar no Furno, dia 5 de agosto. Daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouquinho mais essa vinda, né, do Divino, o Ademir da Guia, aqui em Mogi Guaçu. Lembrando que... E os palmeirenses podem jogar também. Vai ter uma taxinha lá. Lembrando que quem quiser participar do programa, pode mandar sua pergunta. Mandar um abraço para o Arley Veloso, que está lá, eu não sei se ele continua aqui, mas se ele voltou lá para Manhuaçu. Um abraço para ele, um abraço para o Edson Passos, lá no Rio de Janeiro. Um abraço para o meu amigo Antônio Carlos Polidoro, lá no Texas, nos Estados Unidos, também sempre acompanhando o programa. E para o Kiko, o Francisco Polidoro, lá em Indaiatuba, também todos os dias acompanha o nosso programa aqui na Visão FM. Luiz, pode começar, fique à vontade. Dirceu, boa noite, seja bem-vindo. Prazer imenso, Luiz Silva. Eu tenho o prazer de cumprimentar você, a alegria de ter você do nosso lado. Uma grande pessoa que viveu a fase de ouro do voleibol, né? Jogou no Banespa, naquela época eu morava ali em Santa Marta, do lado do Barbogado. Isso. Ia lá no clube de Banespa, via você jogar. E hoje estamos juntos apresentando um programa de rádio. Prazer. Como a vida é assim. E a gente, depois de você jogar pelo Repórter Suzano, você que andou o mundo todo com o voleibol. E hoje a gente vê o voleibol um pouco modificado com essa entrada. Eu vou deixar bem claro que eu não tenho nada contra ninguém, contra sexo, contra... Já começa com polêmica, fala possível. Não, mas eu gosto assim. Não, já vou deixar bem claro. Eu não tenho nada a ver contra sexo. Não, lógico, eu entendo. Você que jogou, você é a pessoa mais apta para responder isso. A altura de rede foi mexida, agora deram o aval para o pessoal estar jogando. É um homem no meio de mulheres jogando. Tem vantagem muita, não tem, Dirceu? Então, na verdade, assim, as pessoas, o ser humano tem essa tendência a polemizar algumas coisas e levar para um caminho que não é o certo, né? Essa questão de opção sexual,
de ser um homem, tudo isso é fisiológico, né? Não sou eu que estou, não é a minha opinião, não é a sua opinião, outras pessoas têm outro tipo de opinião, mas a questão é fisiológica. É óbvio que um homem vai ter sempre uma vantagem, até porque, no caso da Tiffany, ele treinou como homem muito tempo da vida dele. Então, toda a formação física dele foi em cima de treinamentos masculinos. Então, é óbvio que ele tem uma vantagem. Eu mesmo quando jogava, às vezes jogava contra um time um pouco mais fraco, ou um campeonato um pouco mais fraco, você segura o braço, você já não salta tanto, você consegue, é igual um jogador de futebol, né? Ele consegue administrar a potência do que ele vai fazer. E nesse caso é o que acontece. Então, assim, eu também não tenho nada contra. Eu acho que realmente tem que procurar ter uma igualdade. O problema é quando sai da parte fisiológica e vai para a parte polêmica apenas. Ah, não, é que vocês são machistas, vocês não querem um gay jogando. Então, assim, eu tive a felicidade de jogar com muitos gays, e eram meus amigos. Eu tive um amigo que faleceu, que jogou na seleção junto comigo, que era o Lilico. Era uma potência na época, até teve uma polêmica da seleção, porque não convocavam ele por ele ser gay. Ele lançou isso na televisão. Então, assim, não é nada contra a opção sexual, a questão é física. Um homem vai sempre levar vantagem em cima de uma mulher dentro da quadra de vôlei. Aí a pessoa vê a força física que põe num saco daquele dali, numa cortada daquela dali. Sim. É uma força muito grande, né? Não que as mulheres não tenham força. Nós temos a Tandara, por exemplo, que é muito forte. Muito forte, né? E a gente vê isso daí, uma desigualdade no voleibol. Eu achei, na minha opinião, nada contra a opção sexual de ninguém. Sim. Eu acho uma desigualdade no voleibol. Eu acho que em vez de aumentar a capacidade do voleibol, aumentar o surgimento do voleibol, eu acho que deu uma diminuída com isso aí, na minha opinião. A gente, na verdade, nós temos que esperar, né? O que o Brasil segue vem de fora, né? Então, assim, é o Comitê Olímpico, é ele que vai dar as diretrizes, se vai continuar, por exemplo, pode ou não convocar para a seleção. Isso é uma questão a ser debatida. Até agora, o Zé Roberto, que é o técnico da seleção feminina, não convocou. Mas porque ele está seguindo... Ele vai convocar. Mas aí é que está. Se vier de fora... Por uma pressão, né? Se vier de fora uma ordem que pode convocar, que deve convocar, ele vai ter que convocar. Eu vi no jornal, acho que você pode salientar, você pode falar melhor do que eu. Parece que tem uma jogadora russa que está meio mostrando, não sei se... Não, tem em Cuba também, mas assim, nada muito definido. O que eu acho é realmente isso. Eu acho que as pessoas têm que deixar esse lado de opção sexual. Cada um tem a sua orientação sexual e ela tem que ser respeitada em todos os níveis. Né? Agora, o que é diferente é quando você coloca uma pessoa que tem uma vantagem física por ter treinado 20 anos como homem, porque o treinamento de homem é muito mais forte do que o treinamento das mulheres. A parte de musculação, a parte técnica, a parte tática nem tanto, mas a parte física é muito forte. Então, só voltando atrás, a gente está falando aqui da força física, não de opção sexual. Dirceu, agora falando sobre o voleibol, sobre a sua trajetória, qual foi o jogador mais categorizado que você já jogou? Sim, técnico. Jogador técnico, que você fala assim, puxa, esse dá gosto jogar com ele. Deu gosto jogar com ele. É difícil, né? Difícil falar. Assim, brasileiro acho que foi o Tandy, tecnicamente falando. O Tandy era um atleta completamente diferente nessa parte. Nós jogamos juntos, tanto no Flamengo quanto na seleção, e ele poderia ficar parado 2 meses de férias que ele voltava fazendo a mesma coisa. E outros jogadores, né, eu me incluo nesses jogadores, a gente tinha que voltar a treinar, e a recepção não era a mesma, porque você tinha perdido o contato com a bola. Ele não, ele ficava 2, 3 meses parado, voltava como se tivesse parado um dia. Com a mesma categoria. Então, tinha um russo também, que eu admirava muito, Tetchukini, tinha um italiano, Bernardi, o Papi, também eram...
eu joguei contra, né? E tecnicamente falando, esses jogadores assim realmente chamavam muita atenção. Não fisicamente tinham outros mais fortes, mas tecnicamente, como os cubanos, né? Sim. Eu tive vários jogos contra os cubanos, cuspararam na cara, xingo, empurrão. Eles são bem... Eles eram, né? mas você acaba criando amizade, né? Então, eu acabei tendo amizade com os irmãos Hernandes, com o Roca, e eram bons tempos aqueles. Bom, bacana. Felipe Atos está dando um joinha aqui, Ricardo. Luiz Domingues, boa noite daqui do Guarujá. O Alemão está acompanhando também aqui. Grande abraço, meu Alemão, obrigado pela audiência. O grande Silvio Capitone, boa noite a todos. É o grande amigo Dirceu Paulino, faz falta na nossa Secretaria de Esportes. O Everton Bombarda, eu e Américo na escuta. Américo, esse aí tá lá. Vou falar pra você, juntar o Bombarda, Américo, Silvio Capitone, botar num saco, meu Deus do céu. É nada, são grandes amigos, um abraço aí pro Bombarda, que foi meu gerente. Foi gerente? Foi gerente de esportes. Inclusive o Américo tá perguntando aqui, por que você nunca conseguiu tirar a blusa dele? Isso daí tem que perguntar para um amigo dele que chama Venisterói, que é uma lenda aí do amador de Mojimirim. Ainda? Tá, e promete fazer gol aí nos próximos campeonatos. Grande ver. Mas o Bombarda, ele foi o gerente, é uma pessoa que está no esporte dentro da secretaria, estava há mais de 10 anos, conhece todos os caminhos do esporte ali em Mojimirim. Uma influência muito bacana também, né? Um cara realmente que vive pro esporte, né? O Du tá perguntando aqui, será que vão dar a volta olímpica com o litro de 51? Só para lembrar, o Du ele gosta de brincar, né? Ele tá falando isso da questão do jogo lá do Palmeiras. E é um jogo beneficente. Então, eu como corintiano não vou entrar nessa brincadeira, porque é um jogo que vai angariar fundos para um projeto que tem em Mogi Guaçu, que é um projeto muito bacana, que cuida de crianças. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes. O projeto do NEI é um projeto... vou mandar um abraço aqui praticamente sem o apoio público, né, Ricardo? E ele consegue sustentar o projeto. Mandar um abraço aqui para o Galileu, ele escreveu aqui: estamos aqui na caminhada, mas ligado na visão. Galileu, o Josué e o Marcos. Aí o Galileu, manda um abraço para o Dirceu. 3 figuraças, né, da Vila Dias aí também. Quando eu era secretário, nós fizemos muitas parcerias ali para tentar desenvolver o esporte naquela região. Realmente é muito bacana você vir num lugar onde os seus amigos estão escutando, né? O caso do Dubos Carioli, aí tem que juntar ele e o Grandini e comer pastel de vento, porque falar para você, 2 corneteiros estão aí juntos, né? Bom, eu vou voltar aqui, vou começar de novo, porque muita gente conhece o Dirceu, principalmente em Mojimirim, mas como nós temos aí uma audiência em vários cantos, não só aqui em Mojimirim, Mogi Guaçu, mas eu posso dizer que em vários cantos do mundo, porque nós estamos lá nos Estados Unidos. O Dirceu, ele é mojimiriano, começou jogando voleibol em Mojimirim, depois foi para o Banespa. Conta um pouquinho da sua história, Dirceu, para que o pessoal que está nos acompanhando, para conhecer um pouco mais do Dirceu. Eu comecei na escolinha, que ainda existe, que é o Alex, que é o técnico, grande Alex, um abraço para o Alex Lucon, que é um guerreiro aí que luta há anos pelo voleibol em Mojimirim. E, aliás, começou junto comigo nessa mesma escolinha, né? O técnico era o Neno, o Edson, e tinha o Ricardo também, que é o Ricardo da Free Play hoje em dia, era o assistente técnico. Nós começamos aqui, eu comecei aqui em Mojimirim, joguei durante 3, 4 anos aqui na cidade, fui fazer um teste no Banespa, onde tinham 2.000 jogadores e passou eu e mais um. Então foram 2 vagas para 2.000. Passou eu e o Gustavo, que é o Gustavo Endres, que foi capitão da seleção durante 10 anos, né, e é um campeão olímpico, tudo. E nós passamos os 2. E, aliás, né, uma coisa que chama atenção é que nessa mesma peneira o Giba foi reprovado. Olha para ver como o mundo dá voltas, né? E, no final das contas, ele teve uma carreira muito mais brilhante do que a minha, muito mais. Então, hoje em dia ele está morando na Polônia, a gente mantém contato. E dali a minha carreira deslanchou. Fui para o Banespa, depois para o Flamengo. Aí veio a minha primeira convocação para a seleção juvenil. Aí convocado Gustavo, Giba, Ricardinho, que foi aquela base da primeira era Bernardinho ali, né? E dali em diante, Repórter Suzano, que foi a equipe onde eu
alcancei o meu primeiro título brasileiro e que realmente me lançou aí para o mundo do voleibol. E Suzano, eu estive em Suzano no mês passado, inaugurando a Arena Nova. Eles convidaram todos os ex-jogadores de Suzano. Foi um evento muito, muito legal. É uma arena gigantesca. É uma cidade que apoia muito o voleibol. Eles respiram voleibol, apesar de ter um time de futebol lá, né, que é o time de Suzano, joga até a copinha. Mas é uma cidade que gosta muito de esporte. Então o ginásio está sempre lotado e precisava de um espaço maior. E eu estive lá com outros jogadores. E foi muito, muito bacana. Teve uma homenagem para o André Nascimento, para o Dante, que acabou de parar de jogar agora também. Eles estavam lá. E minha carreira foi aí, né? Joguei em outros times aqui no Brasil. E alguns países? Então, aí eu fui para alguns países, né? Eu tive a felicidade de conhecer 42 países e morei em 5. Então... Eu nem sei do Brasil. Não, mas mas Jardim, Califórnia. Não, mas é questão de oportunidade, né? O esporte abriu essa porta para mim. Com certeza, se não fosse o esporte, eu jamais teria conseguido conhecer tantos lugares e morar, né? Eu morei em Porto Rico, morei em Atenas, na Grécia, morei na Rússia, morei em Dubai. Só lugar ruim, Atenas, Dubai. Não, então, mas a Rússia não foi muito bacana, não. Na Rússia? Na Suíça também morei. Na Rússia é dificuldade para falar. Na Rússia, eu nem de graça eu volto. Né? Mas tudo foi o esporte que me abriu as portas. E quando eu fui secretário de esportes, eu tentei trazer um pouco dessa experiência, que eu acho que é o que falta muito aqui na nossa região. Talvez muitas pessoas que estão à frente não tenham tido essa mesma oportunidade de conhecer projetos bacanas, de ver como o esporte realmente ajuda a desenvolver o ser humano, né? E por isso que eu tento nem fazer críticas, porque eu respeito a limitação de cada um. Aí quando a gente fala de... Ricardo, só para colocar essa... Eu achei que ele tocou num ponto muito importante, que é a questão da experiência. Para uma pessoa que nunca praticou esporte, nunca teve dentro de umas 4 linhas, nunca... Não é questão de preconceito não, gente. É um conceito estabelecido. Essa é a grande verdade. Pode falar de esporte. Como é que ele pode... Né? Eu acho que a experiência ela conta muito para ganhar um cargo importante como secretário de esportes, uma secretaria de esportes. Mesma coisa a secretaria de saúde. Como é que você coloca numa secretaria de saúde uma pessoa que nunca tratou de ninguém, que nunca esteve num hospital? É a mesma coisa de esporte. Uma pessoa que nunca esteve dentro das 4 linhas, nunca praticou. Eu acho isso um absurdo. Tem muito, né? Muito deles aí que nunca bateu numa bola, nunca nem chegou perto de uma quadra de vôlei, não sabe nem regras de basquete, não sabe regras de futsal, não sabe regra de nada, mas está lá. Né? Eu estou falando, não é só aqui na nossa região, não, estou falando do Brasil inteiro, isso tem muito. Né? Eu acho que vai muito também da pessoa. Por exemplo, quando eu estava como secretário de esportes, teve uma mudança na prefeitura de Mojimirim da Secretaria de Assistência Social. E pelo trabalho que eu vinha fazendo no esporte, eu fui chamado no gabinete do prefeito, e o prefeito falou para mim se eu poderia acumular a Secretaria de Assistência Social. Na hora eu falei que não. É justamente isso. Eu acho que a pessoa tem que ter experiência na área. O que eu falo e o que eu fiz pelo esporte ou como secretário é tudo devido à experiência que eu tive como atleta. Então, tudo que eu tentei fazer é porque eu tinha uma certa experiência. Eu jamais poderia pegar uma secretaria tão importante como a assistência social, que cuida de diversas partes, né, da população, sem experiência nenhuma. Então, eu acho que a questão é essa, é você saber os seus limites e até onde você pode chegar. William, tem mensagem, lê as mensagens. Vai ler as mensagens aqui. Luiz Domingues mandou um abraço para o Dirceu, está acompanhando aqui. Ricardo Sintra, o Dirceu deveria ser o secretário de esporte de Mogi, mesmo sem verba, fez pelo esporte o que não fizeram há 30 anos. O Ricardo Sintra. Não, o Ricardo... bom, primeiro o Luiz Domingues, né, que é um ícone dessa matéria de secretário de esportes daqui do estado de São Paulo, eu posso dizer, porque onde você vai com o Luiz, onde você fala do Luiz, todo mundo conhece. É uma pessoa que está à frente de secretarias de esporte há, acho que 40 anos, Luiz. Desculpa se eu estou aqui entregando sua idade ou alguma coisa assim. Mas é uma pessoa esse sim é uma pessoa de extrema experiência.
E o Ricardo Sintra, né, dispensa comentários, o trabalho que ele fez com a Poliana, ao profissionalismo. Ele é uma pessoa que também rodou o mundo, ele viu o que é importante naquela cidadezinha, tanto em Sydney, na Austrália, como em Perth, que é uma cidade menor. Ele rodou o mundo, ele sabe, é outra pessoa que também viu e sabe o quanto nós desperdiçamos em Mojimirim. Uma cidade que tem empresas gigantescas, que poderiam financiar não só o esporte de alto nível, como é o caso do Sintra, que é um esporte de alto nível e de alto rendimento, mas o esporte social. Porque dentro da minha cabeça, eu como secretário fiz isso, eu dividi. Nós temos sim o esporte de rendimento, mas nós também precisamos dar atenção para o esporte social, que é aquele que tira a criança da rua, que tira da mão de traficante. Eu dou uma palestra, eu fui numa escola da Zona Norte, que eu prefiro não falar o nome, e a professora me chamou e falou para mim que aquele moleque de 8 anos estava fazendo aviãozinho para traficante, porque o traficante tinha dado um iPhone para ele. Ele chegou com o iPhone em casa, a mãe viu, pressionou, ele falou. Então é contra isso que nós estamos lutando, é contra isso que o esporte luta. Mas você precisa dar um incentivo para essa criança, porque quando chega um traficante com um iPhone, é muito mais interessante ele pegar um telefone do que não ter nada do outro lado. Então, a luta do esporte é essa, só que, infelizmente, pouquíssimos políticos entendem isso na nossa região. Beleza. Na sintonia também aqui acompanhando, Pedro Augusto da Rocha. Boa noite a todos. Grande Pedrinho, lá na Maria Beatriz. Deixa eu ver aqui, o GB, Dirceu Paulino, profissional íntegro que merece todo o meu respeito. E pelo jeito o programa hoje vai até as 21 horas. Poderia, viu, rapaz? Agora ele manda um abraço. Fica à vontade. Não, mas espera aí, o que tá aqui no Facebook. Você? Sim. Um abraço pro GB. Não, tem um amigo seu aí. GB é o Dirceu que tem que mandar. Não, mas tem um amigo seu palmeirense. Deixa o Dirceu mandar um abraço pro GB. Primeiro, um abraço pro GB aí, que tá tentando fazer o trabalho dele ali como vereador. A gente sabe que é complicado, tem uns cabeçudos ali junto. Mas um grande abraço pro GB. Espero aí que ele consiga fazer também pelo esporte aí o que a gente precisa, né? Queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Poker de Segunda, o Igor, o pessoal que está acompanhando lá também na Rádio Mandaram aqui mensagem. Agora eu também estou indo um pouco pro lado do poker, porque o joelho já não dá mais para jogar. Eu estive no BSOP, lá em São Paulo. Nada no poker? Poker... sei lá. Pra quem não entende, vou ver. O dia que você jogar, você vai gostar. Vicia? É legal. E quero mandar um abraço então pro pessoal do poker lá, o Igor, que é um parceirão meu também. Sim. Agora você vai parar, você vai respirar, vai mandar um abraço aí. Manda devagar, porque às vezes ele não ouve, ele fala assim, eu não ouvi. Abraço forte, Marcelo Pioroni, Guilherme. E estendendo essa lista de abraços, eu mando também. Pera aí, primeiro você fala do Marcelo, com calma. Senão o time dele lá, depois eu vou levar. Fala que ele vai estar no Allianz Parque. Fala que o time dele ganhou. Marcelo, domingo a gente vai estar no Allianz Parque, vai estar lá fazendo você não vai, não. Palmeiras e do Paraná Clube. E eu convido para você ouvir aqui na Visão. Ouvir pode. 185. E um forte abraço para você e pro Gui, para toda a galera toda aí, viu? Deixa eu também mandar um abraço, William, que eu encontrei hoje lá no centro, lá. O Juquinha, viu, William? O Juquinha mandou, ninguém manda abraço para mim, o Juquinha. E um abraço dado para você, de toda a equipe de esporte aqui, ó. Se ele quiser receber o abraço, ele que liga o rádio. Aí depois fala, você não mandaram abraço também, não liga o rádio. Ele vê depois aqui, né, Licil? No programa, né? Grande Juquinha. Inclusive, um dos melhores massagistas do futebol amador da nossa região. Tá em forma, né? Tá, forma de bola. Grande Juquinha, isso é fera. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Fala alguma coisa aí, Luiz Silva. O Claudinei também mandou uma mensagem aí para passar depois o zap dele pro Dirceu conhecer o projeto. Nós vamos passar assim pro Dirceu lá conhecer o Cantinho das Crianças, em Mogi Guaçu. Gerson Crepaldi, boa noite, galera. Um grande abraço a cada um de vocês. Grande Cascão, um abração pro Cascão. Abraço, Cascão. Tem uma pergunta o Gerson é o Cascão, né? Isso, e o Sérgio é o irmão do Cascão. Tá bom. Claudinei está acompanhando a gente. O Juliano Alemão pergunta para o Dirceu se ele está gostando dessa renovação que está tendo na Seleção Brasileira de Vôlei, com uma nova comissão técnica e uma nova safra de jogadores.
Bom, para mim, eu sou um pouco suspeito para falar. Né? O Renan, eu fui campeão brasileiro também com o Renan, que é o atual técnico. Estive com ele há uns 2 meses atrás, numa reunião, porque eu estou à frente aí da formação de uma associação de ex-jogadores que tem Giba, Maurício, Tandy, Giovanni, Carlão, Nauber, Pampa, Xandó. Então nós nos unimos, né? E vamos formar uma associação com os jogadores novos. Tem Bruninho, tem o Wallace, tem o William, que é o levantador reserva da seleção. Então, quer dizer, eu sou um pouco suspeito porque eu gosto do estilo de trabalho do Renan. Ele é diferente do Bernardinho, né? Isso já o Bernardinho tem uma agressividade um pouco maior, mas as pessoas me perguntam no Bernardinho, ele é uma excelente pessoa e todos os jogadores gostam dele. Aquelas explosões que ele dá é dentro das 4 linhas, mas é um profissional também muito grande. O que me preocupa um pouco, na verdade, são os atletas. Nós estamos precisando aí de alguns ponteiros mais fortes, novos, altos, e essa renovação ainda não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Mas eu estou confiante, acho que o Brasil tem todos os valores, com a volta do Lucarelli logo mais, aí eu acho que já dá um outro up para a seleção, e eu estou confiante que a seleção ainda vai dar muitas glórias para o nosso país. Legal. E o Dirceu que ele mesmo comentou, ele teve passagem pela seleção, e eu me recordo que no último ano nosso, que eu trabalhava junto na equipe do Dirceu na Secretaria de Esportes, nós fizemos lá, eu fiz uma exposição de camisas de time que eu tinha, e acabei fazendo uma surpresa pro Dirceu lá que ele não esperava. Eu coloquei uma camisa na exposição lá do Dirceu, a camisa da seleção brasileira. Nem ele sabia que aquela camisa estava comigo. É verdade. Porque roubaram, né? As minhas camisas. Não foi eu não, hein? Não foi ele não. Entraram na casa do meu pai alguns anos atrás e roubaram várias camisas que eu tinha lá. E entre elas as minhas camisas da seleção. Então, na verdade, eu só tinha a da seleção juvenil, não tinha da seleção adulta. Como é que você adquiriu? Na verdade, ele deu essa camisa pro meu pai. Há muito tempo atrás. Isso foi na realmente... época da seleção, quando eu estava na seleção. Olha, Silva, quase que ele se complica aqui. E essa camisa... hein? Cuidado, hein? Você já fala que eu vou no Ademar e não pago o lanche. Não, nós não fala nada, não. Nós falou alguma coisa aqui, Luiz Silva? Ele falou? Quem que mandou mensagem ontem falando que ele estava saindo sem pagar de mansinho? Cara lá. Mas não. Aliás, o Rodrigo e a Simone postou uma foto agora há pouco lá, eles estão de folga. Hoje estão tomando cerveja, não sei o quê. Mas o Dirceu, ele deu essa camisa pro meu pai há muito tempo atrás. Cara, é muito chato. Eu guardava essa camisa. Como é que o Rodrigo aguenta ele lá? Como é que a Simone aguenta ele? Mas você falou outro nome aí. Bom, vamos entrar agora. Não. Você percebeu alguma coisa? Não. Então, já que nós partimos para a questão do esporte de Mojimirim, meu Deus. gostaria de perguntar para o Dirceu, e aí, lógico que vai surgir várias perguntas aqui. O que você acha como foi o seu trabalho à frente da secretaria? Para depois a gente entrar... Na verdade, assim, eu peguei uma administração complicada, né? No final das contas, o prefeito não ajudava muito, e o que nós conseguimos foi através de bater na porta das empresas, conseguir parcerias, e realmente, com um pouquinho que nós tivemos, a gente conseguiu aí abrir um leque que antes não tinha dentro da secretaria, que era departamento ainda, né? Isso foi uma outra conquista, né? Transformar também o departamento de esporte em secretaria para poder buscar essas verbas fora do município, que é importante. E fora todas as ações que nós fizemos. Talvez uma que hoje em dia reflita bastante, ainda vai refletir muito, foi que nós reativamos o Conselho de Esporte, que estava desativado há muitos anos, né? Ninguém quis pegar e fazer o trabalho, e nós fizemos. Hoje em dia nós temos aí um conselho que está atuante, que tem a sua verba própria, não é muito, mas tem. Então eu acho que esse passo foi um passo importante, fora todo o trabalho que nós fizemos dentro da Secretaria de Esportes, né? Que daí é um pouquinho de coisa, né? Dá para a gente ficar aqui um bom tempo falando. Eu acho que não vem ao caso. Tenho orgulho de ter feito parte daquela Secretaria de Esportes, das pessoas que trabalharam ali. Nós conseguimos mudar um pouquinho
né, o esporte na cidade. Nós fizemos várias corridas, pelo menos uma corrida grande a cada ano, com mais de 2, mais de 3 mil pessoas. Fizemos jogos escolares com 20 escolas e 1.500 alunos, foi o nosso segundo. Também os Jogos Trabalhadores, que estavam desativados há muitos anos. Reformamos o vestiário do campo da Santa Cruz, porque, né, quem é de Mojimirim e joga o Campeonato Amador sabe que nós temos aí os principais campos, Santa Cruz, Tucura, Mirante. Perdemos o Horto, né, que na minha opinião era o melhor campo para se jogar. Tranquilo, com aquelas árvores em volta. E... de levar a família. Então, assim, nós reformamos o campo da Santa Cruz e nós tínhamos um projeto de reformar o do Mirante também, que precisa de uma reforma grande ali, né? Mas nós reformamos o da Santa Cruz e hoje em dia é um vestiário completamente diferente do que era. Adquirimos trator para a Secretaria de Esportes, uma coisa que nunca ninguém também tinha pensado. Passamos de uma academia no Zerão, nós colocamos mais 5 academias, né? E a do Zerão ainda nós reformamos e a intenção era reformar os aparelhos e mandar lá para Maria Beatriz, que é um lugar que também as pessoas não pensam muito nessa área esportiva, você não vê as coisas acontecendo naquela região. Zona Sul, né? Então, aí é um lugar assim que precisaria de uma academia, né? Eles não têm nada próximo, nenhum aparelho municipal próximo ali. Então, o próximo passo seria esse, seria levar um aparelho, uma aparelhagem lá para Maria Beatriz. Então, nós passamos de 1,8 km de ciclofaixa para quase 8 km, né, na cidade. Então, hoje em dia é legal ver as pessoas passando ali naquela ciclofaixa, voltando do trabalho ou por lazer. Colocamos aquele playground no Zerão, que foi da Secretaria de Esportes, formação nossa mesmo, e nós tínhamos um projeto de colocar playgrounds por toda a cidade. Na verdade, a gente ia colocar mais 2 na Vila Dias, mais 2 na Zona Norte, e por aí vai. Mas também nós não tivemos apoio. E continuamos, fomos para 2 jogos regionais, foi muito legal, porque as pessoas parabenizaram muito o nosso trabalho e como eles ficaram alojados. Então, se você pegar aí o trabalho que nós fizemos ao longo de 3, quase 4 anos, porque eu não entrei logo no começo da administração, foi satisfatório. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. A cidade precisa que seja melhor, precisa muito que seja melhor. E eu sempre tive consciência disso. Mas eu tenho que agradecer, na verdade, as pessoas que me ajudaram. As empresas que confiaram no meu nome, no nosso trabalho, porque a verba da prefeitura realmente é complicada. Eu não vou ser leviano de vir aqui criticar o Marquinho, porque eu sei o que ele sente na pele. Ele é secretário de uma pasta que é o menor... menor caixa. É o mais baixo que você tem, né, da prefeitura. Então, é muito complicado você trabalhar na secretaria que recebe a menor fatia do bolo, né? E é o caso dele. Se eu tenho alguma crítica com o Marquinhos, na verdade é uma crítica não pelo trabalho dele, como eu volto a frisar, eu sei a dificuldade que ele passa, por isso eu não vou criticar. Eu não vou ser baixo a esse ponto, mesmo vendo a situação, as pessoas vindo conversar comigo. Mas a minha crítica com o Marquinhos é uma coisa que eu acho que ele deveria mudar, ter mais atitude na parte política. Ele é braço direito de um deputado importantíssimo da nossa região há anos. É ele que abre o escritório do deputado em Mojimirim. Ele fica lá no escritório do deputado. Então, ele em Mojimirim. Então, ele deveria usar essa parte política que ele tem há anos. Ele era presidente do partido, hoje em dia acho que não é mais, mas ele foi durante anos presidente do partido, para chegar no deputado e falar: olha, deputado, eu sou o braço direito do senhor em Mojimirim, nós conseguimos tantos votos para o senhor em Mojimirim, então, por favor, manda verba para a gente, pelo menos uma verba por ano. Esporte, né? A minha crítica com o Marquinhos é essa. Eu não critico o trabalho dele porque eu sei da dificuldade que ele passa. Pelo menos na cultura, eu acho que ele tá... Na cultura... Então, a cultura ainda é um pouco... Talvez seja um pouco mais fácil, porque eles também têm a Lei Rouanet que ajuda, né? Então, assim, a cultura ela está centralizada no Centro Cultural e no Teatro de Arena. São os 2 lugares culturais, né? Então, e o esporte não.
Quantas quadras nós temos? Eu fiz, na época eu fiz o Ricardo fazer o levantamento de quadras, de estado das quadras, nós tiramos fotos, fizemos um levantamento inteiro. Então, assim, eu não critico, de novo, né, para não deixar nenhuma polêmica no ar, eu não critico o Marquinhos à frente da secretaria. O que eu acho que ele deixa a desejar é, com a força política que ele tem, ele não trazer recursos de um deputado estadual do lado da cidade, entendeu? Muitas pessoas já me perguntaram na época, até essas pessoas que são mal intencionadas, e tem bastante, e político ainda tem alguns bem mal intencionados, que falavam que todo o trabalho que eu fazia era politicagem, porque eu ia sair candidato. Surpreendeu a todos? Não, então. É porque geralmente as pessoas são assim, né? É igual o marido que trai. O marido que trai, se a mulher recebe uma mensagem no telefone à noite, já, opa, quem é que está mandando mensagem? Por quê? Porque ele deve. Né? Então, no meu caso, eu ainda nem sou filiado. Mas sabe, Ricardo, que eu estou começando a mudar de ideia. Porque agora eu vou estar mostrando para eles que todo o trabalho que eu fiz foi pela população. Porque se eu tivesse tido intenção de sair candidato, eu já teria entrado para um partido que eu recebi vários convites naquela época e teria saído candidato. Só que aí não foi. Né? Luiz? Então, eu queria perguntar para você, assim, ó, dentro da limitação que você falou, que respeita todos, que todos têm uma limitação, e a gente pergunta assim, o que você gostaria de ter feito na sua época de administrador, lá junto à secretaria? Nossa, tanta coisa. Cita uma delas. Eu acho que eu vou citar uma de cada área esportiva. Como eu disse, eu sempre divido em área social, né, e área de alto rendimento. Na social, eu gostaria muito de ter feito o projeto dos playgrounds na cidade. Porque, infelizmente, as famílias mojimirianas não têm onde levar o filho. Aquele playground que nós colocamos ali no Zerão, qualquer hora que você passa ali tem criança brincando. Sim. E não é uma ou duas, são 10, 15. Então, por que a criança lá na Vila Dias não pode ter um playground lá? Já deveria ter muitos playgrounds. A Vila Dias, naquela região leste, são 30 mil pessoas. Então, no social, eu vou falar um projeto só. Um projeto seria esse. Eu gostaria de dar oportunidade para os pais, para as mães de Mojimirim levarem os seus filhos. Porque a gente sabe que a grande maioria não tem dinheiro para pagar um clube mogiano que tem um playground muito bacana ali dentro para levar os seus filhos. E sempre está lotado também o playground ali dentro. Então, não é questão financeira, porque tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro. A diversão tem que ser para todos, tanto para quem tem mais dinheiro como para quem tem menos. Já no esporte de alto rendimento, eu gostaria de ter podido dar mais assistência para as equipes de Mojimirim. Por exemplo, o vôlei, o handball, até as lutas. Uma outra conquista que nós fizemos na época, nós colocamos uma escolinha de jiu-jitsu com o professor Wagner, que é o Wagninho, que jogou muito tempo campeonato amador como, né, de futebol. Ele era nosso professor. E isso foi novo também, uma escola de jiu-jitsu. E tudo isso nós fornecemos. Então, eu acho que eu gostaria de ter tido a oportunidade e o apoio político e financeiro de ajudar o Alex no vôlei, o Bruno no handball, o Ricardo na free play, com a natação, que traz inúmeras medalhas para a cidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho assim, ó, sem querer criticar ninguém, longe disso, mas você sente o esporte de Mojimirim, principalmente a parte de futebol carente? Sim, sim. Futebol é um grande celeiro, né? Essa parte de futebol, o Ricardo é testemunha também. Quando eu era secretário, eu tentei uma parceria com o Mojimirim. Né? Fui lá falar com o Cris, que é um guaçuano, mas que estava à frente da diretoria do Mogi, sentei com ele. Nós íamos fazer uma parceria entre município, Secretaria de Esportes e Mojimirim, para ter uma escolinha do Mojimirim para quem é da cidade de Mojimirim. Que vocês vão lembrar, a grande crítica era que o Mojimirim não dava espaço para quem é da cidade. Era fechado, né? Então, a ideia era abrir isso. Então tá, vamos pegar uma escolinha do Mojimirim para dar oportunidade para as crianças de Mojimirim. E infelizmente a gente também não conseguiu. Jair, falando de... Jair, eu vi o Jair aqui, o Jair. Ô, Dirceu, agora falando do futebol. Futebol amador. Né? Mogi Guaçu, quem toma conta do futebol amador é a Secretaria de Esportes. Teve liga há muito tempo atrás, hoje não tem mais. E na minha visão,
é muito bem feito. Inclusive o campeonato foi da primeira até a última rodada da primeira divisão, sem nenhuma confusão. O campeonato transcorreu normalmente. Agora perguntando para você, você é a favor ou contra uma liga de futebol amador? Você acha que a secretaria ela teria condições de fazer o futebol amador de Mogi Mirim fluir normalmente, tendo uma equipe trabalhando para o futebol, uma equipe dedicada só para o futebol, no caso que é Mogi Guaçu, nós temos o Índio e o Celso, praticamente os dois, até o Cid eu colocaria no meio disso aí também, que eles são responsáveis pela organização do futebol amador, e tem outros membros da secretaria que tomam conta de outros setores, voleibol, basquete. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a liga ela acaba... Uma cidade como Mogi Mirim que está hoje, porque a liga de futebol amador de Mogi Mirim hoje está totalmente desorganizada. O futebol amador de Mogi Mirim está totalmente desorganizado. Toda a gente critica aqui. Você acha que a Secretaria de Esportes teria capacidade hoje para tocar o futebol amador de Mogi Mirim e não extinguir, mas tirar essa responsabilidade das mãos da liga de futebol amador? Bom, aí são dois pontos. Primeiro, tem que respeitar o que as equipes querem, né? Se as equipes estão contentes com a liga, você tem que respeitar. Sim. A segunda questão é que hoje em dia, pelo menos eu não sei como está hoje, mas na minha época a secretaria não tinha condições porque não tinha funcionários. A maioria dos professores não são da Secretaria de Esportes. Você puxa ele de outra secretaria. Então, para tocar um esporte como futebol, que é o carro-chefe da cidade de Mogi Mirim. Mogi Mirim é conhecida internacionalmente por causa do futebol. Para tocar uma área tão importante, você precisaria ter um departamento de futebol. Pelo menos no meu modo de ver. Eu não sou uma pessoa desorganizada e não sei fazer nada nas coxas. Para fazer bem, você precisa ter pessoas que se dedicassem o tempo inteiro para o futebol amador. Sim. Eu digo campo, cuidar dos campos, horário de jogo, demarcação, o problema de arbitragem, problema de julgamento. Eu até digo porque Mogi Guaçu, a gente tem a Secretaria de Esportes, não que a gente não critica Mogi Guaçu, né? Tem muitos pontos em Mogi Guaçu, o Celso, o Índio, isso aí a gente sempre fala no ar. Eles estão cientes das críticas que nós falamos aqui. Questão de horário de jogos, questão da marcação em alguns jogos importantes em alguns campos da cidade que não tem condições de receber partida de futebol. O Camacho, que está em frangalhos praticamente, um estádio de futebol da cidade que é para receber o público para uma final de campeonato, não é utilizado, porque está em reforma, até agora não sabe como é que está o pé da situação da reforma do Camacho, entre outras críticas. Né? Mas a gente faz a questão de organização mesmo. Eu não sei, hoje talvez, né, a gente não sabe como é que está a situação na secretaria, mas aí que nem você falou, teria que ter um departamento. Né? Mas as críticas, todo mundo vai ter críticas, né? Eu, quando estava à frente da secretaria, tive diversas críticas, diversos problemas. A questão é que o meu modo de ser é diferente. Toda crítica que chegava para mim no Facebook, você pode buscar no meu Facebook, você vai ver. Toda crítica tinha uma resposta. Eu nunca deixei ninguém sem resposta e nunca também censurei ninguém a me criticar, porque ninguém é perfeito. Também, né? Porque vocês são... Eu falo isso aí, a gente critica demais Mogi Mirim, futebol amador de Mogi Mirim, a organização, né? Não as equipes, que a gente exalta aqui as equipes de futebol amador, que é o que faz um campeonato, né, Dirceu? Na verdade, é o que faz um campeonato. Na verdade, o dirigente ele tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que a capacidade dele é limitada até aquele ponto e tentar fazer o que eu acho que eu até consegui em algum momento quando era secretário, que é trabalhar com todos. Eu vou ouvir as pessoas que não gostam de mim para tentar mudar o que eu acho que é necessário para fazer com que elas passem a gostar do meu trabalho. Uma política de boa vizinhança. Mas não adianta você. Não adianta você. Eu sou grande e vou impor por causa do meu tamanho. Não. E tudo que eu falo e tudo que eu faço é em cima de argumentos. Qualquer pessoa que vier perguntar para mim, Dirceu, mas você não fez quase nada na secretaria. Aqui eu já disse algumas coisas, mas eu deixei várias coisas aí, como um projeto que eu achava muito importante, que era trazer as crianças do Planalto. Nós pegávamos as crianças no Planalto, trazíamos para o ginásio para que elas tivessem aula de vôlei, basquete, e voltávamos as crianças lá. E as meninas iam para o Centro Cultural fazer balé. Quase ninguém sabe desse projeto. E é um projeto que eu acredito que não exista mais. Porque a política atrapalha. A pessoa acha que porque era da administração passada, não pode. Não, nós temos que zerar e começar de novo. Eu, quando assumi a secretaria, era o Marquinhos, era o secretário
na época, diretor de esportes anterior. E eu mantive tudo. Sim. Tudo que eu achei que realmente era bacana, ele manteve e ele encontrou novamente quando ele assumiu. E até, inclusive, antes até do William, que tem bastante gente mandando mensagens, o que o Dirceu comentou sobre o Jardim Planalto, que é infelizmente, é uma região da cidade também muito esquecida. Durante o penúltimo e o último ano que o Dirceu era secretário de esporte, nós fizemos lá nas férias de julho um dia lá com brincadeiras com as crianças. Férias do Planalto, era mais ou menos assim o nome. Que a criançada ia lá na escola que tem lá e se divertiu o dia inteiro. E no Linda Chave nós fizemos também. No Linda Chave foi feito. Porque assim, a gente fala que o Jardim Planalto é uma região esquecida porque fica afastado do centro da cidade, então é tudo mais difícil. Só que não é difícil quando você quer fazer realmente a diferença. Brunão Garbulho. Grande Bruno, um abraço. Aqui, Sidney Kozer, esse Dirceu é uma pena não estar investido numa pasta do esporte nesse município e região. Um dos desperdícios, um baita profissional que não estão enxergando essa riqueza. Grande Sidney, um abraço, viu, Sidney? Sidney também foi um parceiro meu grande, viu? Ele é sensacional. Tite acaba de dizer sim à CBF e continuará como técnico da seleção. Daqui a pouquinho mais etapas, tá bom? E edição extraordinária. O Silvio Capitone, Dirceu foi meu braço direito junto à prefeitura na minha gestão da Lifan. Nunca deixou de atender minhas necessidades. Nosso esporte perde muito com sua ausência na nossa secretaria. Obrigado, Silvio. O esporte perde com a ausência do Dirceu e o futebol perde com a ausência do Silvio. Carlos Souza, esse Dirceu é fera. Dali Dirça. Colocou aqui. Fábio Cristo Oliveira, boa noite. Só uma aspas aí. Esse é o grande Pixinguinha. Craque de futebol, poderia ter sido profissional, mas infelizmente aí teve uma contusão, mas cracaço. Jogava muito. Jogava muito. O Claudinei falou, você está certo, Dirceu, mas se você tem uma facilidade para fazer essa logística política entre si... Entre sim, tá certo. Entre sim e seja a diferença. O duro é minha esposa. Acho que mudar de opinião temos sim que mudar, pois quem não muda de opinião não pensa. O duro, na verdade, assim, é a minha família, né? Eu sempre, nós tomamos as decisões juntos. E a minha esposa sofreu muito quando eu era secretário, de ver até amigos meus virarem as costas, né? Não querer ajudar porque tem pretensão em ser prefeito e acabar a amizade. Mas eu vou te falar, para mim, não precisa ser meu amigo. Ajudando a cidade, não precisa nem gostar de mim. Qualquer coisa a gente resolve de outro jeito. Mas tem que ajudar a cidade. Né? Eu acho que o principal não é o Dirceu, o principal não é fulano ou ciclano. O principal é o desperdício com uma cidade com o potencial de Mojimirim tem e continuar do jeito que continua. Primeiro precisa dobrar a Bia, é isso que eu quero ver. Continua aí. Fábio Christian, o Dirceu abriu as portas para o Projeto Águia, ele acreditou em nós. Bacana, é verdade. Um abraço pro Christian. Graças a Deus, é isso que eu falo, sabe? O importante, logo nós vamos ter eleições, que todo mundo preste atenção nisso que eu vou falar agora. Falar até papagaio fala. A pessoa, para votar num vereador nas próximas eleições, num prefeito, ela tem que avaliar o que essa pessoa fez. Eu dou uma dica aqui para os ouvintes. Todo mundo entra no site da Câmara de Vereadores de Mojimirim e vejam os projetos de incentivo ao esporte que os vereadores nos últimos 12 anos ou 18 anos colocaram para ser votados. Fica aqui um desafio para todo mundo. Porque aí a gente vai saber, realmente, olha, esse vereador, ele era do esporte e ele colocou um projeto lá, não passou, mas ele tentou. Mas eu gostaria que as pessoas fossem atrás e daqui 2 anos, que é quando for a eleição municipal, vote sabendo disso. Não é o que o cara falou, mas é o que ele fez. Ele fez, né? Não aqui, né? Porque tem muito... A gente sabe que tem muito político no Facebook, né? Muito. Clica lá e... eu trouxe um recurso para cá, mas ninguém vê. Muito. E a gente sabe disso, né? E eu concordo. Até mesmo para a questão de cidadania, é sempre bom, já que tem esse canal de comunicação entre população e o que a Câmara vem realizando,
é sempre importante a população ficar por dentro do que está acontecendo. Eu falo para o pessoal do esporte, porque quem ouve esse programa claro. É o pessoal ligado ao esporte. Sim, né? Claro, mas tem então, outros projetos também, né, na parte educação, de saúde, claro, isso é um outro são... departamento. Agora, eu sou um cara que vivi do esporte. Tudo que eu sou, eu devo ao esporte. Então, eu brigo pelo esporte. Antigamente, na década de 90, existiam muitas escolinhas de futebol da prefeitura em diferentes regiões da cidade. Hoje, infelizmente, não vemos mais. Isso seria muito bacana ter novamente. Juliano Alemão colocou aqui. É verdade. Essa é uma verdade. E tem um detalhe. Nós até fizemos, né, várias escolinhas. Tinha do Val, tinha do Marfim, na Zona Norte. E, infelizmente, o Marfim faleceu. Então, se o quadro era defasado... Ele foi o meu... Guru. Então, e se o quadro era defasado, imagina agora. Né? É engraçado que... Lê a próxima mensagem. É uma mensagem curtinha. Acho que até não está aparecendo. É do Rian. Essa daí mesmo. Esse garoto, e aí cai no que o Dirceu falou, esse garoto aí fazia parte da escolinha de futebol do Marfim. É um garoto que mora na Santa Cruz. Fazia parte da escolinha, é um garoto que todo treino ele estava presente, a mãe dele, a Tânia, ajudava muito o Marfim na escolinha de futebol. Eu comentei até com o Dirceu no domingo, a gente conversando, que o que me deixa triste é lógico, tem muitas coisas que não estão acontecendo, né? O esporte amador de Mojimirim, infelizmente, está parado. Mas por ter assim, me envolvido bastante, é uma pena não darem continuidade à escolinha de futebol, que o Marfim lutou bastante. E foi até o fim da vida dele. Adriana Guarnieri, esse cara merece estar no esporte novamente, como ele mesmo diz, independente de partido político. Volta, Dirceu. A Adriana, mandar um beijo para a Adriana. A Adriana e o Rodrigo Rosa eram os responsáveis pela delegação de Mojimirim nos Jogos Regionais, fazendo um excelente trabalho. A Adriana, ela sabe todos os caminhos. Um beijão, viu, Adriana? O Walter Silva, boa noite. Quem está fazendo a diferença é o Guerreiro Pita, que está reformando o campo do cemitério, ali no campo do Tucurinha. Para quem não sabe, Tucurinha é ali próximo ao supermercado da Lapés. Rótoli. Na raça, com recursos próprios. Por favor, convida ele para o programa. Quem divulgando alguém passa a ajudar não só Pita, mas todos que querem ajudar as crianças. Com certeza. Walter Silva, gordinho, grande abraço. Então, mas aí entra aquilo que eu falei. Se nós temos uma lei municipal que ajuda um Pita a buscar recursos junto a um Ayrton, por exemplo, você imagina o Pita com a boa vontade que ele tem, que ele não tem ajuda nenhuma, ele já faz. Imagina se ele tivesse uma lei amparando ele. É isso que eu quero abrir os olhos de quem está escutando esse programa. Nós precisamos de leis que incentivem e amparem quem trabalha com esporte em Mojimirim. E não é a prefeitura. Hoje eu fui procurado por uma pessoa que quer abrir uma ONG para fazer um trabalho esportivo na cidade de Mojimirim, e ele falou para mim, nossa, eu tô querendo, mas eu não sei. Eu falei, então, é complicado mesmo, porque as pessoas que eram para abrir esses caminhos não só se preocupam em postar foto em Facebook. Na verdade tem um projeto também lá no Nova Cop, que é comandado pelo Luciano, o pessoal ali que é do Santana, o Batista, e até estava para ir para votação por causa de um terreno que eles queriam lá no Nova Cop, para montar ali um projeto realmente bacana. Eu conheço, eu sei qual que é o projeto deles, para cuidar da garotada ali da Zona Norte, e acabou esbarrando em algumas coisas do prefeito, e tem uns vereadores aí que estão lutando para que consiga realmente, que seja liberado esse terreno lá. Tomara que dê certo. Quanto à questão do Tucurinha, ali tem um negócio meio complicado por causa de uma associação de bairro que foi montada ali também. Ô William, eu acho melhor você passar rapidinho aí a mensagem, senão daqui a pouco eu com o Luiz não vou mais perguntar nada pro Dirceu. Vamos lá, Michele Souza Pinheiro. Dirceu, meu grande amigo, tem que voltar ao esporte sim. Beijão, Michele. Esposo do Ricardinho, grande abraço, Michele, pro Ricardo. O Júlio César Fernandes jogava vôlei com ele no Monsenhor Nora. É verdade. Muito humilde. Julião! Grande abraço, Júlio. Esse é uma figura. Fábio Cristian Oliveira, na época do Dirceu, nós atendíamos a média de 100 crianças por aula. É o que eu falo, sabe? Eu acho que nós deixamos um pequeno legado, eu posso dizer até insignificante, perto do que a cidade precisa.
É isso, e talvez essa seja a minha grande frustração, não ter tido apoio e não ter conseguido fazer mais, porque o povo de Mojimirim merece, tem muita gente que luta ali. Luiz? Então, a gente vê você falando assim, aí você já disse, né, que a família não quer que você volte. Mas assim, com tanta incentivo que você está recebendo, está vendo aí nas redes sociais, o pessoal do Mojimirim sabe do grande trabalho que você desempenhou, não bate aquela pontinha, deixa eu vontade? Então, na verdade é política, né? Tudo isso é política. E como eu não tenho nenhum apoio político ou vínculo político, eu acabo realmente ficando para escanteio. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas, eu sou meio cabeça dura, mas entendi que para tentar ajudar a cidade, eu teria que entrar, isso foi dito por uma pessoa para mim, Dirceu, se você realmente quer, você vai ter que entrar na política, não adianta você ficar nadando e brigando, você não vai conseguir sem força política. E eu estou vendo que se realmente esse for o meu caminho no futuro, eu vou ter que realmente entrar num partido político e tentar ir por esse lado, porque como eu fui, eu consegui tudo isso que a gente conversou. Eu fico imaginando se eu tivesse um deputado junto comigo. Legal. Agora, assim, os pitas da cidade, Sim. juntando com a política, seriam bem fortes, né, Dirceu? Sim, sim. Na verdade, os pitas, né, vamos colocar aqui, os pitas da cidade, eles precisam de apoio. Eles não pedem muita coisa. Eles querem trabalhar. Eles querem trabalhar, eles querem quem apoie, eles querem material, eles querem um campo cortadinho, eles querem uma trave pintada, eles querem um colete para molecada. É isso que eles querem. E não é muita coisa, né? Então, mas aí entra esses políticos, né, que gostam de se fazer de bons, mas que na hora de realmente das atitudes não ajudam. E sem a política, eu sou a prova viva, né? Você não consegue caminhar muito longe. Política faz parte, acaba fazendo parte, né? Todo mundo. A vida, né? Na verdade, a vida é muito diferente. Por exemplo, eu cheguei em São Paulo, atrás de verbas para Mojimirim, e outro secretário também foi comigo, e no caminho ele me disse, Dirceu, eu tenho meu telefone, chegando lá, vou ligar para o meu deputado, o deputado vai entrar em contato com o secretário, né, da pasta, e na minha cidade está tudo resolvido. Então, infelizmente, não era para ser assim. Mas o Brasil funciona dessa maneira. A gente tem que tentar mudar isso. Mas é assim que funciona. Então, talvez Mojimirim precise disso. De pessoas como Pita, que lutam, mas pessoas que deem esse amparo para ele. E a gente vem comentando bastante, Dirceu, que em Mojimirim nós temos hoje nós temos uma atleta de ponta que nesse final de semana disputou a 4ª maratona de Campinas, 21 quilômetros em Campinas, e ela só foi primeira colocada dessa vez no geral, não foi só na idade dela não, ela foi primeira colocada no geral na 4ª maratona de Campinas, que é a Cris Agostinho, que é uma atleta, Dirceu, que foi do Zeraldo, por alguns problemas acabou saindo, só que uma equipe de Campinas viu o potencial dela, acabou abraçando a causa. Hoje ela disputa por uma equipe de Campinas, só que sempre levando o nome de Mojimirim, que ela fala que ela nunca vai deixar o nome de Mojimirim de lado, e continua conquistando. Ela esteve aqui já com a gente por 2 ou 3 vezes, falando o que ela precisava era pouca coisa, só que corre hoje por Campinas. Mas, Ricardo, isso acontece em muitos esportes. No futebol, na natação, no vôlei eu tive que sair daqui. Então, infelizmente, a situação é essa. E é isso que me revolta mais. Porque uma cidade com as empresas que Mojimirim tem, e você não conseguir uma lei para captar 1% ou 0,5% do que essas empresas têm para dar, com 0,5% você ajudaria todos esses atletas em Mojimirim. Mas fica, né, é o que eu falo. Talvez eu seja um cara muito direto e tem pessoas que não gostam do meu jeito de ser. Mas essa é a verdade. A grande verdade é que Mojimirim é um desperdício. Nós temos a Mirlene Piscin, que na época que eu era secretário, nós ajudamos bastante. Nós mandávamos um carro pegar ela no aeroporto, levar ela no aeroporto para quando ela ia competir. Então, assim, o que nós pudemos ajudar, que era pouco, nós fizemos.
mas nós deveríamos ter condições de ajudar muito mais. Muitos atletas em Mojimirim às vezes se revoltam, falam, nossa, mas a secretaria não me ajudou, o Dirceu não me ajudou, mas essa não é a questão. A questão é que a gente não tinha mais como ajudar, não tinha como colocar mais, porque justamente nós não temos esse apoio, eu diria, de leis que nos amparem nessa luta. William? Tem alguma mensagem aí? Fica à vontade. Ele tá com uma vontade de espirrar ali. Agora passou. Fernando Silvestre Rosa, grande amigo, ele colocou aqui. Secão, grande Secão também, aí é um cara que luta há muito tempo para tentar jogar bola, Secão. Para com isso, cara, mas tudo bem. Esse eu conheço desde moleque. Pita no domingo me contou que vai na escolinha e banca tudo sozinho, gosta do que faz e não tem apoio. Tá lá. O Paulo Rogério, na Vila Dias, tem uma escolinha de futsal sob o comando de Pierre, que atende mais de 100 meninos da Zona Leste. Isso, inclusive eles disputaram agora o Campeonato Municipal de Futsal, foi campeão na categoria Sub-14, então, e tem lá todo o apoio, né? Lá eles têm o apoio do Galileu, do pessoal ali, então parabéns realmente ao Bié, todo o pessoal lá da Vila Dias, porque é um projeto bacana, uma escolinha que lá precisa, né? Como o Dirceu mesmo falou, a Zona Leste de Mojimirim hoje tem mais de 30 mil habitantes. Então, você imagina o tanto de criança tem ali. Eu vejo crianças correndo o dia inteiro lá atrás de pipa. Fica à vontade, Luiz. Não, a gente vê tudo isso aí acontecendo, a gente vê o trabalho também intenso do professor Lucão, que Sim. teve aqui. Você vê quanto tempo esse homem está na luta. Nossa. Desde quando eu jogava, né? Você é prova viva. Sim. Quanto tempo esse homem está na luta pelo voleibol, pelos atletismo, pela área social. Sim. E ele não falou nada disso para mim, não. Eu que vi o trabalho do cara, que o cara faz pelas pessoas, faz pelo voleibol, faz pela escolinha que ele tem lá. E a gente é uma pessoa que a gente tem que exaltar aqui o máximo possível, né? Exatamente. E tá na luta ali, brigando. E ninguém mandou eu falar isso. Eu falo que o cara não tem incentivo. Não, e ele, além disso tudo, a intenção dele é formar cidadão. Isso. Não é tirar um Tandy, um Giovanni, um Marcelo Negrão. É projeto social, imagina. Ele quer formar cidadão. Tem muitos que hoje em dia são casados e têm filhos que jogaram com ele e aprenderam a disciplina, o respeito, tudo que o esporte traz para o crescimento da pessoa como ser humano. E o Alex está de parabéns porque ele faz isso como ninguém, Mojimirim. Legal, legal. O Alex é uma figura, né? A gente gosta muito dele, a gente sempre fala que quando traz ele aqui no programa, o programa dura 3 horas, que só de você falar boa noite pra ele, ele já fica uma hora falando. 3 dias e meio boa noite dele. Até ele terminar o raciocínio, eu vou falar pra você, viu? O Alex, eu vou falar pra Ele é você. figura, mas é um cara maravilhoso e faz demais, um trabalho há muitos anos aí, guerreiro mesmo. Beleza. Ô, tá bom. Ô Dirceu, agora, bom, o William falou que hoje ele tem compromisso, né? Já estouramos, já passamos do horário, um pouquinho só, tá, William? Falando desse atual momento, ou seja, lógico, como você foi secretário de esporte, você nunca vai julgar o trabalho do Marquinhos, isso você pode deixar que a gente faz, e a gente... É diferente você cornetar e você olhar e ver o que realmente está acontecendo. Não, infelizmente, mas é que na cultura mesmo, Ricardo, a gente elogia muito a parte da cultura aqui. Infelizmente, o esporte da cidade está parado. Recurso, realmente não tem recurso. Só que aí eu vou usar um pouquinho da experiência que eu tive lá dentro, trabalhando na época do Dirceu. E eu já falei isso aqui várias vezes, não é porque ele está aqui, eu falei isso várias vezes. O Dirceu, ele não ficava parado, ele ia atrás das empresas. A gente teve aqui prova da Balestra, a gente teve prova da Renovias, prova da Eaton, entre outras coisas que foram feitas. Só que, infelizmente, o esporte hoje realmente está parado, Dirceu. Tem que ter uma mudança, não vou falar do secretário, tá? Não vamos usar o nome do secretário, mas tem que ter uma mudança total na cidade para ter alguma coisa hoje? Não, precisa. Eu acho que... É porque, assim... Como o Mojimirim ficou muitos anos defasado nessa parte, tudo é uma luta, tudo você tem que correr atrás. Eu consegui, com a ajuda da época do vereador João Carteiro e do Edson Simoso, a reforma da pista de skate, que, por incrível que pareça, eles fizeram de piche. Então, quer dizer, o skate, que é uma coisa que todo mundo cai, todo mundo se ralava.
Então as pessoas pararam de utilizar aquela pista. Com a ajuda dessas pessoas, nós fomos lá, reformamos, concretou tudo. Hoje em dia, eu sei que vem pessoas de outras cidades andar na pista aqui. E nós tínhamos um projeto de ampliar aquela pista. Ia ser um bowl, que eles chamam. Então, mas tudo isso com a ajuda das pessoas. Por isso que eu falo, eu não critico o Marquinhos como secretário. Porque ele tem o orçamento mais baixo no esporte, com talvez a pior estrutura de dentro das pastas da prefeitura é a do Marquinhos. Então eu sei exatamente o sufoco que ele passa. Eu acho ele um cara honesto, é um cara bacana, é um cara que você senta com ele, você conversa, ele te dá atenção. Só que, como eu disse, eu acho que ele poderia ter uma atitude diferente e usar o lado político dele. E aí, Ricardo, entra na sua pergunta. Isso mudaria completamente a cidade. Se você tem um deputado que te apoia, você chega e fala, olha, deputado, eu preciso para a área que eu estou à frente. Uma verba por ano, não precisa ser muita coisa não, mas uma verba por ano. E essa verba ele vai distribuir. Ao longo de 4 anos ele consegue melhorar muita coisa. Então, assim, as pessoas têm que entender que o orçamento do esporte é muito pequeno. Teve um ano que nós fizemos uma comparação, nós tínhamos um pouco mais do que o Clube Mogiano dava para o departamento de esportes do clube. E o Clube Mogiano tem 4 mil associados, o Mojimirim tem 90 mil pessoas. Como que uma secretaria de esportes trabalha com o orçamento de um clube? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para os ouvintes. Então, por isso que eu falo, eu não critico o Marquinhos, eu só acho que ele deveria mudar a atitude política dele. Ele tinha que colocar mesmo assim na mesa, olha, eu apoio o senhor, apoiei durante 15, 20 anos, eu preciso melhorar o esporte na cidade. E aí, com certeza, ia atingir os Pitas, ia atingir as Milenes, ia atingir os Alex, ia atingir todo mundo. Os idosos, né, que a gente não pode deixar para trás. Então, infelizmente, a solução para Mojimirim na área esportiva é essa. É através da política. Sem a política vai ser complicado. E sem o apoio político. Luiz? Dentro dessa visão que você tem do esporte, a gente vê assim, o Mojimirim morto. Acabou. Sim, acabou. Infelizmente. Morto. O futebol amador, não das equipes. Você vê futebol amador num velório hoje? Eu acho que sim. Pelo que eu ando acompanhando, fui dar uma olhada na final. Eu acho que tá pior do que estava. Né? Eu sinto uma insatisfação das pessoas. Talvez por eu ser um cara que sempre estou respondendo. Se você entrar no meu Facebook, quem quiser me adicionar é Dirceu Paulino e quiser discutir sobre qualquer assunto, eu estou à disposição. Eu vejo muitas pessoas me chamam em box ou me encontram na rua e acabam reclamando. E eu tento explicar. Eu tento até defender o Marquinhos, falando, não, mas ele tá atado, não está conseguindo fazer porque não tem dinheiro. Por quê? Porque eu acho injusto as pessoas não saberem a verdade. A verdade é essa. Talvez falta um pouco de experiência em alguns setores do futebol amador. Às vezes pessoas erradas em lugares errados, que acabam coordenando ali o caminhar, né, totalmente ao que os clubes querem. E é como eu disse, você não pode ser uma ditadura. Olha, eu quero que seja assim o futebol amador. Não, o futebol amador ele tem que ser discutido entre todos e todos têm que dar a opinião, tem que ser respeitado. Mas você se sente pressionado também. Não, ditadura não funciona no esporte. Na hora da reunião, tem muitos aí, cara, se sente pressionado, né? Algumas questões aí. Infelizmente, uma das coisas que não é discutido no futebol amador de Mojimirim, isso eu posso falar, é a questão de regulamento. É aquilo, você aceita ou não disputa o campeonato. Se você não disputar o campeonato, você está 2 anos suspenso. Então, você tem que acabar aceitando. Multa, né? Ou não? Tudo tem multa, né? Na Lifan, tudo tem multa. Você paga a multa ali de tudo. Só para lá e respirar, R$500. E inclusive, se você falar mal da diretoria, da presidenta, tem multa também. Agora, só para... isso é verdade. Se você falar, você pode tomar punição. Isso é verdade, porque já falaram, uma vez a presidente falou para mim, se falar mal, vai ser suspenso. Então tem que tomar cuidado. Só para colocar o Luizinho Domingues,
Ele escreveu pra gente que ele é secretário de esportes desde 1972. Tá vendo? 72. Você acha que ele tem experiência ou não? Não sabe nem vir nesse mundo aí, né, Ricardo? E, aliás, até mandar de novo um abraço pro Luizinho, ele foi uma das pessoas que me orientou e falou, olha, Dirceu, se você não entrar e tiver um apoio político, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, Luizinho, pra variar, tava certo, Luizinho. O Luizinho é fera. Tem mais alguma pergunta? Então, a gente... 3 anos e o Mojimirim Esporte Clube se afundou. Eu não acreditava nisso e aconteceu. Você tem alguma coisa? A administração causa tudo isso. Sim, Né, uma administração errada reflete durante décadas. Você imagina 4 anos. Então, agora a gente tem que ver como e quando que o Mogi se vai conseguir se recuperar. Porque nós tivemos à frente do Mogi um senhor chamado Wilson de Barros, que realmente tratava aquilo como um filho. Então, ele não tinha interesse em enriquecer em cima do Mojimirim. Ao contrário, eu sei que tinha brigas com o irmão dele, porque ele tirava dinheiro da Barros para injetar no Mojimirim. Dinheiro da família. Então, aí você vê a diferença. Tanto é que o Mojimirim chegou no status que chegou. Infelizmente, hoje em dia, realmente, a administração terrível, uma pessoa que não é de Mojimirim, não tem vínculo com a cidade, não sabe a importância do Mojimirim para a história da cidade de Mojimirim. Então, é aquilo que eu digo, é a pessoa errada no cargo errado. Inclusive, eu estava lendo uma matéria ontem no Facebook do Luiz Ademar, e ele dizendo que colocou lá que o União São João de Araras fechou as portas. De vez mesmo, né? Agora. Fechou as Tinha portas. alguma Eles não chance de têm voltar eles ano não que têm vem? ideia, eles não têm ideia de quando pode voltar União São João de Araras, que é um clube também muito tradicional. O União São João ele teve uma ascensão junto com o Mojimirim, né? Sim. Nos anos 90, se eu não me engano, foi até campeão brasileiro. O do Cavalo não jogou Disputou lá? o Campeonato Brasileiro da Série A, chegou a disputar o Campeonato Brasileiro Série A. O do Cavalo jogou lá. Na base. Jogou na base, né? Chegou Se até eu não no me engano, profissional. chegou a ganhar a Série B, foi campeão da Série B. Isso, aí subiu pra Série A, disputou a Série A brasileiro. É verdade. Não se espanta não, porque eu antes de jogar vôlei, eu jogava no Floresta, extinto Floresta. Eu gosto muito de futebol, tenho muitos amigos aí jogadores. Eu me recordo quando eu ia jogar bola com o Dirceu no Grêmio Mojimiriano, no campinho do Grêmio Mojimiriano, lá todo mundo ficava com medo de chegar nele, né? Ô, Ricardo, não se espante daqui uns dias um Bragantino também subir, né? Essas equipes aí que hoje estão na Série A1, porque também não tá fácil não. A gente viu o Bragantino na Série C, o Bragantino já foi campeão paulista, já chegou em semifinal de Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, todo mundo já conhece a história do Bragantino e não passa por bons momentos também não. Então, se chegar aí a cair, a ficar de fora aí de algum campeonato, chegar na mesma, não na mesma situação do Mogi, né? Só se for uma desgraça muito grande, né? Pra chegar, só se eles levarem o presidente daqui pra lá. É verdade, é verdade. Não tem como. É só esse presidente que conseguiu fazer isso. Ele estava no Duque de Caxias? Ele foi no Duque de Caxias, acabou com o Duque de Caxias. Afundou lá, né? Mas só que lá a cidade comprou a briga, ele não pode nem entrar na cidade. Aqui em Mojimirim, infelizmente, como a gente tem poucos, né, os torcedores que vão atrás realmente, né? Aqui em Mojimirim ele entra, faz o que ele quer, tira as coisas do estádio, ele, os filhos dele, sobrinho, esposa, advogada, papagaio, o pai. Não tá nem aí, né? Levaram tudo que tinha no estádio. Na verdade, o senhor presidente do Mojimirim Esporte Clube, ele não tá nem aí pra crítica. Agora tem um coreano lá. Agora tem um coreano. Qual é o nome dele? Mário Coreano. Tá cortando a grama. Ele, o Solito. Jesus Cristo. O Paulo Sérgio, eles estão lá cortando a grama do estádio. É verdade. Pois é. O ano que vem, não sabe nem se o Mojimirim vai disputar a segunda divisão. Eu duvido que vai disputar o campeonato da segunda divisão ano que vem, que vale a 4ª divisão do futebol paulista, Série B1. Eu duvido. Ricardo, se disputar, eu vou até fazer vou até fazer aqui uma... Previsão? Não, vou até fazer aqui uma aposta. Uma aposta não, eu perdi. Porque você já perdeu, você tem que pagar as cartas de cerveja pra mim, né? Tô esperando até agora. Se o Mogi disputar a segunda divisão o ano que vem, eu venho
2 meses seguidos com a camisa do Flamengo aqui no programa. Eu sou vascaíno hoje, todo mundo sabe. E sabe a minha posição Não, mas daí eles vão mudar a câmera também, né? Pra Não, nem você muda, aparecer. nem muda. Eu venho até com o shortão vermelho, eu venho. Certo. E canto o hino do Flamengo ao vivo. Aliás, falando em Mogi... E é pra acontecer mesmo, tá vendo? Como Viu? é? Tem alguns ex-funcionários do clube que tiveram que entrar na justiça, né, contra o clube, não contra o presidente, vamos dizer assim, né, para receber o que tinham que receber do clube. Claro, é uma... E tem alguns aí que já estão sendo chamados para, de repente, ficar com um ônibus, ou ficar com não sei o quê, ou ficar não sei o quê. Será que tem alguém que vai ficar com o estádio? Ah, pro estádio não, aí já... Que situação, hein? Mas eu vou falar que quando eu estava na secretaria, teve uma conversa sobre a venda do estádio, viu? Isso daí, infelizmente, ainda Então, eu acho que todo mundo tem que ficar alerta sobre isso. Eu acho que se isso acontecer, tem gente que tem que sair algemada e ir pra cadeia. Aqui Se isso acontecer... Aqui é Brasil. Bom, a gente falou aqui, né? Eu comentei aqui na semana... É um crime perder o estádio como... Algumas semanas atrás eu comentei aqui que tinha aí uma ideia de que conseguisse fazer com que o estádio do Mogi virasse um estádio municipal, igual é o Alexandre Augusto Camacho em Mogi Guaçu. Aí As pessoas não o podem atual comprar presidente que está lá não poderia fazer nada, porque ele não ia conseguir vender. Aliás, aí a cidade poderia tirar ele de lá, entendeu? Poderia falar para ele assim, leva o Mojimirim Esporte Clube, leva onde quiser. Leva o Mojimirim Esporte Clube para onde você quiser. Aqui nós vamos fazer o Mojimirim Futebol Clube, igual foi feito com o Novo Horizontino. Nós falamos aqui. Foi feito lá um pedido, né, através do vereador Geraldo Bertanha, só que alguns torcedores, o que se dizem torcedores ferrenhos do Mojimirim Esporte Clube, foram contra e fizeram a cabeça dos vereadores para que fossem contra. Tem que aprovar isso aí. Eu acho que tem que aprovar urgentemente. É um crime se esse estádio for vendido. Então, mas a batalha que foi feita para Mojimirim tem um estádio. E um estádio dessa categoria mas é uma coisa impressionante. Aí cai naquilo que eu já falei aqui. Como você vai cuidar de um estádio com o menor orçamento da prefeitura? É verdade. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, a nossa saída está não depender apenas do dinheiro municipal, do dinheiro que vem da prefeitura. O esporte, a Secretaria de Esporte tem que ter as pessoas, os vereadores, no caso, que vão atrás dos deputados para trazer as emendas parlamentares, que muitas cidades fazem isso, quase todas. Entendeu? Construir um estádio, né? E aumentar a parcela para que o esporte possa cuidar do campo. Não adianta municipalizar e não ter como cuidar. Sei lá, fazer uma final de amador lá. Mas a ideia, a gente não vai entrar também, mas a ideia é que se fosse lá municipal, você poderia usar aquela parte de baixo e ali você conseguir alguma coisa para ter um recurso para o clube. Com certeza. Ali é uma parte perdida do estádio. Infelizmente e é uma parte. Ali é grande aquele espaço. Você poderia fazer alguma coisa ali para ganhar fundos para o clube. Então, mas isso é experiência. Por exemplo, eu já fui em lugares que os estádios tinham até shopping dentro. Sim. Então, a questão é óbvio, vamos trazer para a nossa realidade. Mas daria para colocar uma loja, uma loja de açaí, de suco, e tudo ser revertido pro clube. Dá para fazer um bonito shopping ali ainda. É uma área legal. É uma área no boa. Centro. No centro. É uma área grande, William. É uma área grande. É uma área grande. Para quem está do lado de fora, não tem ideia do espaço que tem ali. Sim, Então, mas para isso a gente precisa da união. Vamos supor que isso fosse votado agora, né? Hoje, mesmo assim, né, Ricardo, montando uma outra equipe, filiando uma outra equipe na Federação Paulista de Futebol, colocando outra equipe na Federação Paulista de Futebol, para Mojimirim ter uma equipe numa Série A1, numa Série B de brasileiro, numa Série C, seja o que for, vai no mínimo aí uns 7 anos. No mínimo. Por aí. Mas aí cai de novo no que eu já disse de novo aqui. Nós temos empresas que dá para apoiar o Mogi. São empresas que podem entrar com recursos financeiros para apoiar o time. Mas
O que complica é que não tem nenhuma forma legal e que traga resultados, porque todo mundo que investe quer um retorno do seu investimento, o que é justo, né? Nós estamos num mundo capitalista que funciona dessa maneira, ninguém vai rasgar dinheiro. Então, assim, a gente precisa ter leis municipais que amparem essas empresas, que não são poucas em Mogi Mirim. Nós temos um Itaú gigantesco hoje em dia na cidade. Então, 0,5%, você já imaginou que é 0,5% do imposto que esse data center paga? Então é isso. Só que, geral do município. Infelizmente, as pessoas que estão na frente não conseguem enxergar isso. Ou, não sei, tem preguiça de, vamos correr atrás, vamos fazer, vamos buscar projeto, vamos aprovar uma lei na Câmara de Vereadores para que isso concretize. Enquanto cada um ficar sentado e só pensar no seu, é o Mogi Mirim que acaba, é o Pita que vai desanimar, porque logo ele não vai conseguir mais apoio. Vai ter como. Entendeu? Então, assim, nós vamos continuar enxugando gelo, enquanto a gente não conseguir fazer com que essas leis amparem essas pessoas que querem fazer. E eu não digo o secretário, não digo Dirceu, Marquinhos ou qualquer outro secretário. São as pessoas que trabalham com esporte na cidade. O Dirceu tá falando aqui, eu vou falar pra você, viu? O Dirceu falou tanto aqui que eu acho que alguém não gostou, que derrubou até o celular. Agora foi parar lá na cozinha, rapaz. Brincadeira. Olha, tá caindo tudo aqui. Eu acho que é esse ar-condicionado já, viu? Bom, já é 20h30. Você quer fazer uma pergunta fácil, senão o William vai mandar daqui a pouco embora. Não, eu vou mandar. Já era, já não dá mais tempo. Eu queria só agradecer a presença dele, né, Ricardo? E foi esclarecido muitas coisas, a gente ficou ainda muitas coisas para ele dizer para nós. Sim. Que é uma pessoa do esporte, a gente vê e espera que ele volte mais vezes aqui. A gente espera voltar mais vezes, que a presença dele foi muito, abrilhantou muito o programa, esclareceu muitas dúvidas das pessoas que ouviram. E eu faço assim, continuo sendo assim, Dirceu, apoiando o pessoal, apoiando essas pessoas com essas ideias suas brilhantes para que esse esporte nunca morra. Sim, pode deixar, agradeço também. Antes de você, não vai agradecer já a sua participação. Antes de você encerrar, tem alguma coisa que você gostaria de passar para o nosso ouvinte, que você gostaria de colocar, que a gente, de repente, eu, o Luiz e o William não perguntamos? Não, eu gostaria só de dizer para todo mundo que está escutando que na época que eu fui secretário, eu tentei realmente fazer o melhor por todos, né? Quando eu entrei, algumas pessoas até brincavam que eu iria só olhar para o vôlei e para nenhum esporte mais, e não foi isso, eu olhei para todos, tentei ajudar tanto as escolinhas da prefeitura, como as pessoas que fazem esses trabalhos com o esporte em todas as regiões da cidade, ajudei o que eu pude algumas pessoas. Peço desculpas às pessoas que eu não consegui ajudar, né? Realmente não foi por falta de vontade, foi por falta de apoio. Então, o que eu deixo aqui para vocês é, mais uma vez, prestem atenção nas ações. Nós vamos ter logo eleições esse ano e daqui 2 anos. Prestem atenção nas ações. Não adianta a pessoa ficar criticando o governo. É legal meter o pau no prefeito que está hoje em dia, no que passou, no que vai vir, né? Nossa, esse cara ele defende a população porque ele mete o pau no prefeito. Não é por aí. Você tem que ver o que essa pessoa, além de meter o pau no prefeito, fez para ajudar a cidade. E eu digo para quem está escutando, que é do esporte, todo mundo que está escutando esse programa gosta de esporte. Então, prestem atenção no que a pessoa que pede o seu voto fez pelo esporte da cidade. E aí você vota. Não, ele fez pelo esporte, então eu vou confiar nele. Agora, se você procurar dentro da carreira da pessoa e ela não tiver feito nada e só falou, aí você tem que desconfiar. Porque se passou 4, passou 8, passou 12, a pessoa não fez e ainda está pedindo o seu voto com confiança, alguma coisa está errada, estão te fazendo de palhaço. Eu não gostaria que todos vocês ouvintes fossem feitos de palhaço novamente. Então prestem atenção nas atitudes, não no que a pessoa fala. É isso aí. Então, Dirceu, eu gostaria,
aproveitando também o que o Luiz falou, e também o William, que é o nosso comandante aqui da equipe de esportes, agradecer sua presença aqui. A gente até fala que quando a gente faz o programa, que é um programa especial, a gente acaba extrapolando, estourando o nosso tempo aqui. E é sempre bom, nós poderíamos ficar aqui até 10 horas da noite, que ia ter muito papo pela frente. Então nós gostaríamos de agradecer você pela participação. Em breve nós vamos trazer de novo aqui para contar um pouquinho mais da sua história, também para falar do nosso esporte, mas desejo para você muita sorte nesse caminho, viu? Obrigado, mais uma vez então agradeço a todos, aos ouvintes, aos amigos aí que acompanharam, né, a transmissão. Realmente, acho que nós temos, o esporte de Mojimirim é assunto para 3, 4, 5, 6 horas aí, direto falando sobre o que fazer, como fazer. E eu acho que esse é o segredo, é você gostar. No meu caso, o esporte fez ser quem eu sou, eu devo tudo ao esporte, né? Então, a minha intenção na época de secretário e hoje em dia como um munícipe normal, sem cargo na prefeitura, é continuar ajudando. Tanto que, como eu disse, hoje eu fui chamado por uma pessoa que quer montar uma ONG para fazer um trabalho voluntário em bairros carentes, com crianças carentes. E eu já me coloquei à disposição para ajudar. Então, eu acho que é isso, é atitude. Eu, graças a Deus, qualquer pessoa que tenha dúvida do que eu fiz, das minhas atitudes, pode vir falar comigo, que eu faço questão de mostrar. E não é só na palavra. Legal. Obrigado, gente. Aliás, esse projeto, essa ONG aí, se precisar, eu também vou como voluntário. William, vambora, William? Vambora. E já lança aqui, hein, o nome do Dirceu. Quem sabe um futuro prefeito de Mojimirim. Eu tenho certeza que vai fazer muito mais do que o atual prefeito tem feito, não só no esporte, né? Porque o esporte, infelizmente, ele mostra que não gosta de esporte, mas em todas as outras áreas. Bora, Luiz? Bora, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado, agradecer mais uma vez ao Dirceu, ao William, ao Ricardo, todo mundo que ouviu a gente aí. Muito obrigado e até amanhã às 19 horas. E ó, nós teremos novidade, hein? O programa vai no canal do YouTube. Nós vamos montar um canal do YouTube aí. Tem gente que vai ter infarto comigo agora. Funerária aí na cidade aí, viu? Um abraço a todos. Obrigado, que ó, a participação hoje realmente foi maciça. Marcel Lima. Cadê o Marcel Lima? Um abraço a todos. Vambora, William? Cadê o Marcel Lima? Ele tá dormindo por aí. Tá almoçando. Boa noite. Ele não almoçou hoje? A Boa janta noite. é meia-noite. Vambora, Boa William. noite. Um abraço a todos. Amanhã, às 19 horas, estaremos de volta com o Esporte Notícias. No encerramento, que quero mandar um abraço para o meu amigo Diego Secote, lá da Autoelétrica Darcy. Jogador de pouco. Perdeu, perde sempre pra mim. Abraço, Secote. Um abraço pro Diego, lá na rua Santos Dumont, no Aterrado. Ele ia acompanhar o programa hoje, um abração para ele. Um abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir Esporte Notícias. De volta amanhã, sempre com as notícias do seu esporte.